da presença, pedindo, Seu Pai, que amado, que o Senhor possa estar abençoando o pastor Fernando e todos os demais, meu Deus, que vão estar participando e o pastor Fernando conduzindo, meu Deus, esse estudo sobre as últimas coisas, que o Senhor, meu Deus, possa estar com o seu Santo Espírito à frente, meu Deus, que possamos estar de ouvidos e coração aberto, perdoa, meu Deus, de tudo aquilo que a gente tem transgredido, meu Deus, mas nos capacita para crescer cada dia mais e que possamos sair desse encontro enriquecidos e que a tua palavra venha nos fazer cada dia mais ouvinte do Senhor, mais atento ao Senhor e que possamos caminhar conforme a sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Eu vou pedir pro pessoal daí só tá desligando o microfone, acho que todos aí já fizeram, que ajuda a gente evitar a microfonia, essas coisas assim, tá bom? Então é com você, pastor Fernando, a gente está aí na continuidade. Você que está chegando aí vai poder estar vendo esse vídeo depois sobre escatologia. Nós já começamos na semana passada e vamos depois editar e colocar lá no YouTube, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, então, a todos. Nós estamos dando continuidade a essa ministração de escatologia, que nós já iniciamos na ministração passada, e hoje nós vamos estar dando continuidade, então. Eu queria ressaltar, nas ministrações anteriores, nós falamos sobre a importância de nós estudarmos escatologia, falamos um pouco também sobre o porquê e tecemos alguns comentários. Hoje, definimos também algumas questões em relação ao que significa escatologia, o termo parousia, apocalipse, e hoje nós vamos entrar em 3 textos básicos que dão um entendimento maior sobre o assunto. Nós vamos deixar essa questão dos sinais dos finais dos tempos mais para o fim do estudo. Nós vamos pontuar inicialmente algumas coisas que nós consideramos chaves para o entendimento do Apocalipse e do final dos tempos. Eu queria ler um texto. Tem 3 textos básicos para que nós possamos entender sobre essa questão da vinda do Senhor. O primeiro deles se encontra em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. É importante, é mister que a gente leia esses textos com cuidado, para que a gente possa fazer uma diferenciação entre o que significa a segunda vinda de Jesus propriamente dita e o arrebatamento. Porque é muito comum as pessoas não terem uma visão clara que a volta do Senhor Jesus ela vai acontecer em 2 etapas. E aí esse é o entendimento que, pelo menos, eu tenho tido como um entendimento mais claro. Existem algumas linhas de interpretação que nós vamos estar falando também durante o estudo, mas eu creio que é muito difícil nós não fazermos essa separação e entendermos que o arrebatamento tem um significado e que a segunda volta de Cristo tem um outro significado. A partir dessa linha de pensamento, eu queria ler esses 2 textos, esses 3 textos com vocês, e na leitura dos 3 textos nós já vamos perceber claramente a distinção entre o que é a segunda vinda e o arrebatamento, que são coisas distintas. E algumas linhas de interpretação não fazem dessa forma. Porém, nós queremos dizer aqui de antemão também que o nosso intuito em relação ao ensino do Apocalipse, da escatologia, não é trazer nenhum tipo de polêmica, mas é trazer alguns esclarecimentos e fazer com que o nosso coração esteja, como nós falamos na ministração passada, apercebido em relação ao tempo, porque a Bíblia é muito clara em dizer sobre a necessidade do cristão ter um coração apercebido e num estado de vigilância e que não seja pego num estado de como se fosse de surpresa. Então, essa é a nossa principal reivindicação e desejo com esses estudos, não é trazer polêmica, discutir linhas doutrinárias, escatológicas, mas procurar ver
dentro da palavra de Deus, até dentro do que nós estudamos de hermenêutica, aquilo que nós entendemos como mais próximo da palavra de Deus. Então, o trecho de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo, esse é o trecho mais claro a respeito do arrebatamento. Se vocês quiserem acompanhar, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, Paulo diz que não queria que os irmãos de Tessalônica fossem ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir aqui é um eufemismo, significa, Paulo está querendo dizer em relação à morte, aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Novamente, Paulo usa um eufemismo, e o dormir aí significa morrer. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo, aqui no versículo 16, ele fala que nós teremos um encontro com o Senhor nos ares, no versículo 17, aliás, no 16 e no 17, e diz que nós seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Então, esse trecho aqui de Tessalonicenses é o mais claro em relação à questão do arrebatamento. Lembrando que esse termo arrebatar, então, é tirar de súbito, como nós falamos na ministração passada. Arrebatar, então, é como se fosse uma raptura, um rapto, uma coisa rápida que vai acontecer. E Paulo fala aqui que que nós seremos arrebatados para o encontro com Cristo nos ares. E em 1 Coríntios 15, que é um outro texto áureo, que Paulo fala de uma maneira clara, todos os estudiosos do assunto concordam que 1 Coríntios 15 também, o apóstolo Paulo ele se refere ao arrebatamento, é um outro trecho claro, 1 Coríntios 15, nós vamos ler dos 50 ao 55. É um outro trecho que Paulo fala de uma maneira muito clara e até explicita, de uma maneira mais detalhada, alguns pontos em relação ao arrebatamento. Ele fala isso. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vos digo um mistério. Então, Paulo agora fala que a questão do arrebatamento é um mistério, porque no Velho Testamento, em nenhum momento foi tratado do arrebatamento. No Velho Testamento foi tratado da segunda vinda propriamente dita, mas do arrebatamento não. O arrebatamento é um ensino novo, que a igreja, que Jesus, eu creio, falou do arrebatamento de uma maneira indireta. Há textos que nós lemos nos evangelhos que eu pessoalmente creio, que Jesus está se referindo ao arrebatamento. Só que Jesus não falou de uma maneira clara. E quem teve a revelação acerca do arrebatamento, e eu creio que o próprio Jesus deu esse ensinamento, provavelmente em uma das suas aparições que Paulo teve de Jesus, ou talvez quando ele foi trasladado aos céus, foi o próprio Jesus que transmitiu esse ensinamento de uma maneira mais clara para Paulo, para que ele transmitisse à igreja. Então, Paulo diz aqui no versículo 51 que é um mistério que está sendo dado a revelar à igreja através dele. E ele fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, logicamente, que quando ele fala que nem todos dormiremos aqui também, ao contrário do que até algumas religiões acham, que dormir está falando de um estado da alma,
Mas isso aqui também é um eufemismo. Dormir aqui também, Paulo está se referindo que nem todo mundo vai morrer, mas que nós seremos transformados, seremos todos. Quem que serão transformados? Os cristãos. Em que lugar? Em que momento? No momento do arrebatamento. Então, a escritura de 1 Coríntios 15 com Tessalonicenses, nós fazemos uma correlação dentro do princípio da hermenêutica e nós entendemos que está falando do mesmo assunto. Então, Paulo está dizendo aqui que nem todo mundo vai morrer. A mesma coisa que Paulo fala em Tessalonicenses. E ele fala, e aqui no versículo 52, ele explicita e diz que vai ser no abrir, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então é interessante nós notarmos que nessas duas passagens que Paulo fala de um evento único, um mistério que não havia sido revelado nos evangelhos e nem nos outros escritos apostólicos. E aqui, complementando os dois ensinos, Paulo fala que vai ser uma coisa muito rápida. Vai ser num abrir e piscar de olhos, num momento. E o que vai ser o arrebatamento? Todos os cristãos verdadeiros que estiverem vivos no momento do arrebatamento, que parece que dá o que a Bíblia dá a entender, que vai ser o evento surpresa, as pessoas vão ser como que arrancadas dessa terra. Num abrir e fechar de olhos, os cristãos verdadeiros vão sumir, vão desaparecer do planeta e vão receber um corpo glorificado. Como se fosse já a primeira ressurreição. E os que tiverem sido mortos em Cristo, Paulo fala lá em Tessalonicenses que eles vão ressuscitar, eles vão receber um corpo glorificado primeiro do que nós, os vivos. E o que vai acontecer? Os mortos em Cristo vão ressuscitar, vão receber um corpo glorificado e vão encontrar com Cristo nos ares. E nós vamos mostrar para vocês agora, logo depois da leitura dessas duas passagens, e eu quero ler Mateus 24 também, a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda, para que nós tenhamos claro, no nosso entendimento, que são eventos distintos. Então, no arrebatamento, olha só, é um evento muito rápido, no abrir e fechar de olhos. Paulo fala que nós vamos ouvir como que uma trombeta, o arcanjo vai ressoar uma trombeta, nós, os cristãos, vamos ouvir essa trombeta, e no abrir e fechar de olhos, os cristãos verdadeiros vão sumir desse mundo e vão receber, vão sumir, que eu digo, vão ser ressuscitados. Nós vamos receber um corpo glorificado e nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Paulo fala em Tessalonicenses que seria um encontro nos ares. E aqui, em Coríntios, Paulo fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. Então, os que morreram também em Cristo, antes do próprio arrebatamento dos que estão vivos, Paulo fala em Tessalonicenses que eles vão ressuscitar, eles vão receber um corpo glorificado primeiro. E todas as pessoas, então, que morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Agora, eu queria ler para você Mateus 24, do 29 ao 31. Se você quiser acompanhar, você vai ver que a segunda vinda, propriamente dita, é uma coisa distinta. Mateus 24, do 29 ao 31. Nós vamos ler. Mateus 24, do 29 ao 31.
Jesus, no seu discurso escatológico, no versículo 29 ao 31, ele diz assim: logo em seguida a tribulação, olha, preste atenção no detalhe, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, olha só, já dando a entender que a segunda volta de Jesus, a segunda vinda, vai ser depois da tribulação. Para quem muitas vezes tem dificuldade em relação ao arrebatamento, se ele vai ser pré-tribulacionista ou não, aqui já é um dos pontos chaves, que mostra que a segunda vinda de Jesus propriamente dita vai ser após a tribulação. Olha só, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Versículo 29, que eu estou lendo de Mateus 24. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Agora preste atenção. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Então, aqui, olha só, é uma aparição que Jesus vai ter de uma maneira já triunfal e toda a terra vai ver. Então, para a gente estabelecer algumas diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda, eu gostaria de enumerar algumas diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda propriamente dita. Então, eu quero deixar claro para vocês que, no meu ponto de vista, fazendo uma escatologia, uma hermenêutica escatológica bem completa, bem profunda, estudando o assunto com muita profundidade, eu queria deixar claro para vocês que o meu ponto de vista, o meu pensamento, então, é que a segunda volta de Jesus, o segundo evento da parousia, da vinda de Cristo, vai acontecer em duas etapas. Uma etapa, o arrebatamento, e a outra etapa, a segunda vinda propriamente dita. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E eu gostaria de enumerar, para clarear para vocês hoje, que existem diferenças bem claras entre o arrebatamento e a segunda vinda. E eu quero pontuar para vocês agora quais são essas diferenças, para a gente entender que uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a segunda vinda propriamente dita, tá? Então, eu vou começar a citar para vocês as diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda propriamente dita, como eventos distintos. Ok? Posso continuar? Está tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Podemos continuar? Tudo bem, Gil? Se vocês quiserem, depois isso vai estar sendo gravado, mas nós vamos começar a fazer aqui, então, uma pontuação entre as diferenças, para vocês verem que uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a segunda vinda propriamente dita. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o arrebatamento, a segunda volta de Jesus e o arrebatamento ele não foi predito no Velho Testamento. O arrebatamento não foi predito no Velho Testamento. Já a segunda vinda propriamente dita, ela foi prevista no Velho Testamento várias vezes. Então, eu vou repetir. O arrebatamento não foi predito no Velho Testamento. O arrebatamento não foi predito no Velho Testamento. Agora, já a segunda vinda de Cristo, ela foi predita no Velho Testamento várias vezes. Então, isso já é uma diferença. A segunda vinda propriamente dita foi falada, prevista, profetizada várias vezes no Velho Testamento. Já o arrebatamento, não. Não há menção do arrebatamento no Velho Testamento. Nós estamos listando aqui as diferenças. Segunda coisa, o arrebatamento, somente os crentes participarão dele. O arrebatamento.
Agora, a segunda vinda envolve toda a humanidade. Então, no arrebatamento, só os crentes, os que morreram em Cristo e os que estão vivos, só eles que vão participar do evento do arrebatamento. Agora, a segunda vinda, propriamente dita, envolve toda a humanidade. Eu vou estar falando os pontos, depois, no final, que a gente comentar cada um dos pontos. Se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos dar abertura para que haja algum tipo de pergunta ou de comentário. Uma terceira coisa, o arrebatamento vai acontecer antes do dia da ira. É o que eu creio, é a linha escatológica que eu creio, que o arrebatamento irá acontecer antes do dia da ira, ou da tribulação. Porque quando falamos o dia da ira, é um termo técnico que nós usamos em relação à grande tribulação e à tribulação que é predita no Velho Testamento. Então, o dia da ira, na verdade, se refere à grande tribulação, ao período de 7 anos. Então, o arrebatamento vai acontecer antes da ira. E a segunda vinda, propriamente dita, ela encerra o dia da ira, encerra o período da tribulação. Enquanto que o arrebatamento inicia, propriamente dita, a tribulação, a segunda vinda termina, acontece no final. Então, o arrebatamento acontece no início, nós estamos falando das diferenças. E a segunda vinda, propriamente dita, acontece no final. Quarto ponto. No arrebatamento, nós não temos nenhuma alusão ou menção a Satanás no arrebatamento. Na segunda vinda, Satanás vai ser preso por Cristo e vai ficar preso durante 1000 anos. Então, o diabo, na segunda vinda, ele é preso e vai ficar durante 1000 anos preso no abismo. Enquanto que no arrebatamento não é feito nenhuma menção ao diabo. Quinta diferença. No arrebatamento, Cristo vem para os seus, para os cristãos. E na segunda vinda, propriamente dita, Cristo vem com os seus. Preste atenção à diferença, olha só. No arrebatamento, Cristo vem para os seus, para buscar os seus escolhidos, os cristãos. E na segunda vinda, propriamente dita, Jesus virá com os seus. Ou seja, os cristãos verdadeiros, os escolhidos, os salvos, virão com Jesus, vão estar com Jesus quando Jesus vier para tocar os seus pés no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Os santos e os anjos virão com Jesus, porque a igreja já foi arrebatada e estarão com Jesus. Então, há textos que mostram isso claramente, que os santos virão com Jesus na segunda vinda. Na primeira vinda, ele vem para buscar. Aliás, no arrebatamento, ele vem para buscar. E na segunda vinda, ele vem com os seus, ele vem com os santos. Nós já estaremos com ele, nós já vamos vir com ele. Quando Jesus vier para reinar a partir de Jerusalém, para fazer, inclusive, a batalha do Armagedon. Então, nós vamos vir com ele. E no arrebatamento, ele vai vir nos buscar. Uma outra questão interessante. No arrebatamento, Cristo ele vai vir nos ares. Não vai ser uma aparição pública na terra. Jesus vai estar e nós vamos estar entre os céus e a terra, nos ares. Não vai haver uma aparição pública. Então, no arrebatamento, Cristo vem nos ares. Não vai haver uma aparição pública. Agora, na segunda vinda, propriamente dita, Cristo estará na terra, mas especificamente com os seus. Então, vai ser algo que não vai ser, como que fala, de uma maneira, como que fala,
de uma maneira oculta, porque vai ser visível. Então, no arrebatamento, Cristo vem nos ares, e na segunda vinda propriamente dita, Cristo estará na terra, mas especificamente em Jerusalém. Vocês estão percebendo as várias distinções e diferenças dos eventos. Um outro ponto, no arrebatamento, Cristo vem buscar a sua noiva. E na segunda vinda propriamente dito, Cristo vem com a sua noiva. No arrebatamento ele busca. E na segunda vinda propriamente dita, ele vem com a sua noiva. Um outro ponto, no arrebatamento, será visto somente pelos seus. O arrebatamento será visto somente pelos seus. Na segunda vinda, todo olho verá. Olha as diferenças. No arrebatamento, Cristo será visto somente pelos seus, e só os seus ouvirá a trombeta. Agora, na segunda vinda, todo olho verá. A terra inteira vai ver a volta de Jesus. No arrebatamento, após o arrebatamento, inicia o período da tribulação. E na segunda vinda, quando Jesus voltar, inicia-se, após a segunda vinda, inicia-se o reino milenar. Então, vamos deixar claros aqui. Claro, quando acontecer o arrebatamento, provavelmente vai iniciar a tribulação. A segunda vinda, quando Jesus vier, quando ele vir, vai iniciar o reino milenar. São coisas distintas. Jesus vai vir na segunda vinda, haverá passado 7 anos da tribulação, e Jesus vai ter, vai inaugurar o período do milênio. Jesus vai ter a batalha do Armagedon no final da tribulação, ele vai vencer o diabo e o anticristo, eles vão ser presos e iniciará o período chamado de milênio, de 1000 anos do governo de Jesus aqui na Terra. Mas no arrebatamento, quando acontecer o arrebatamento, vai iniciar a grande tribulação. E na segunda vinda, quando ele vier, vai iniciar o milênio. Então, são coisas distintas. Então, nessas diferenciações que nós fizemos aqui, nesse breve esboço, nós já vimos que existem diferenças bem clássicas em relação ao arrebatamento e à segunda vinda. Então, no arrebatamento, Cristo vai estar nos ares, não vai ser visto, ele vai vir para os seus, enquanto que na segunda vinda propriamente dita, Jesus vai vir com os seus, com os santos, todo olho verá, vai ser algo visível que o mundo inteiro vai ver, e ele vai vir para reinar na terra. E Zacarias fala que os seus pés tocarão os montes das oliveiras, e ele vai estar em Jerusalém. Então será uma vinda visível. Já no arrebatamento, Paulo fala em Tessalonicenses que vai ser algo, que vai ser um encontro nos ares. Algo como que dá a entender que não vai ser toda a terra que vai ver. Vai ser algo secreto. Então, existem diferenças bem claras em relação à segunda vinda e em relação ao arrebatamento. Então, nós precisamos partir desse entendimento que são coisas distintas. A segunda vinda de Cristo, então, ela divide-se em 2 partes. O arrebatamento propriamente dito e a segunda vinda propriamente dita. A segunda vinda e o arrebatamento, o meu ponto de vista é pré-tribulacional. Então, eu creio que, depois nós vamos falar das outras linhas de interpretação, mas eu creio que, para que a gente tenha uma interpretação correta, inclusive de Daniel, capítulo 9, quando ele fala das 70 semanas que foram estabelecidas para o povo judeu, para que nós possamos ter um entendimento claro em relação a várias profecias, o entendimento que eu creio ser o mais próximo das Escrituras, esse é o meu pensamento, é que o arrebatamento acontecerá no início da tribulação.
Então, para se cumprir a 70ª semana que Daniel profetizou. E depois nós vamos falar sobre isso. Mas é importante nós observarmos, então, que a segunda volta de Cristo acontecerá no arrebatamento e na segunda volta propriamente dita. Antes de continuarmos, eu queria abrir se vocês querem fazer algum tipo de colocação. Quer falar alguma coisa, Gilberto? Não, até aqui eu creio que dá para ter essa distinção, né? Basta vermos aí os textos, relatos de cada evento, e realmente, até tinha falado isso no outro encontro, que há uma confusão, algumas pessoas confundem como a vinda de Jesus apenas sendo do arrebatamento, né? Ou não chamam como segunda vinda, a segunda vinda propriamente dita, como você está falando, e apenas o Às vezes não fazem arrebatamento, menção ao arrebatamento, né? né? Tendo essa diferenciação. Mas eu creio que dá para prosseguir tranquilo aí. Pessoal, tudo ok? Vocês viram que existe alguns pontos bem distintos em relação ao que é o arrebatamento, o que é a segunda vinda. Agora, eu queria falar rapidamente com vocês, então, antes de nós continuarmos falando mais sobre esse assunto, das linhas de interpretação. Existem as linhas de interpretação em relação aos eventos escatológicos, as linhas de interpretação em relação ao milênio e em relação à tribulação propriamente dita. Eu vou citar as linhas de interpretação, porque nosso propósito aqui não é fazer um curso de teologia exaustivo, mas eu vou citar rapidamente as linhas de interpretação para vocês, para que a gente só tenha uma ideia das linhas de interpretação que existem, e depois nós adentrarmos em outro ponto que eu queria hoje ainda, se der tempo, continuar. Primeira linha de interpretação em relação ao Apocalipse, ao livro do Apocalipse, em relação aos eventos escatológicos, existem 4 linhas de interpretação.